Hoje, uma pessoa que eu não conheço me chamou no Facebook, ali naquele reservado, naquele chat online. Oi, paz do Senhor. Aí o nome da pessoa era missionária alguma coisa. Bom, eu não adiciono as pessoas. Ela me adicionou, então eu não sabia quem era. Me adicionou há muito tempo, porque eu não lembrava recentemente ter adicionado ninguém com aquele nome. E ela falou, oi, paz do Senhor Jesus. Eu falei, paz do Senhor. O que você faz tanto em Israel? Eu falei assim, eu vou para estudar a Bíblia. Aí ela falou assim, estudar a Bíblia? Eu mostrei para o Elton está aí, o Elton trabalha comigo, estava lá. Mostrei para o Elton, eu falei, estudar a Bíblia? Eu estudei aqui mesmo e sei muito da Bíblia. Eu falei, não conheço a pessoa. A pessoa entra no meu Facebook. Aí eu falei assim, aí eu botei, que bênção. Ah, já sei, o dinheiro está sobrando. Eu falei assim, graças a Deus, Deus tem provido todas as coisas. Ou seja, eu queria fugir de qualquer contenda, nós vamos ler sobre isso, porque o homem que entra em contenda está armando para si mesmo. Eu falei assim, graças a Deus, Deus tem provido todas as coisas. Aí ela ficou uns 2 minutos sem escrever, engomadinho. Aí eu botei o ponto de exclamação, o quê? Ela, você deve ser um desses apóstolos que falam que sem ir a Israel não tem salvação. Só que eu sou salva pelo sangue de Jesus. Ele começou a escrever. Eu falei, peraí, minha irmã. Foi exatamente assim. Mas eu conversando com ela, graças a Deus, Deus me manteve no espírito de mansidão, que não é comum. E eu entendi o coração da pessoa. Né? Por mais... Não. Eu já passei dessa fase. Antigamente era assim. Agora... Eu entendi. O problema é o seguinte. Dinheiro é um assunto polêmico. Então, a pessoa simplesmente acompanha as viagens, vê alguma coisa e ela fala assim, poxa, não está certo isso. O dinheiro não é dela. Ela não é da minha igreja. Eu não conheço a pessoa é de Belo Horizonte. Eu vi pelo negócio dela. Nunca a vi na vida, mas ela está incomodada com as viagens. Por quê? Não sei. Porque, na verdade, dinheiro é muito polêmico. Por isso que Salomão teve muita sabedoria para tratar sobre isso. Porque o João está usando um casaco ali que custa R$500. Esse casaco. Veio dos Estados Unidos. Lá compra mais barato, mas custa R$500 aqui. Eu posso ficar ofendido com uma coisa que não tem nada a ver comigo, mas porque o João está usando um casaco de R$500. Estou falando alguma mentira? Não. Assim, poxa, o João não podia fazer isso comigo? Eu estou aqui no CTPA, eu vim de ônibus, o cara veio com o casaco de... Ou seja, não tem a ver com a gente, aquilo que a gente falou no início de Provérbios, de a gente se meter nos problemas das pessoas, etc., mas nós ficamos atingidos. Isso, querido, até um certo ponto não está mal, é compreensível, porque o ser humano é assim. Mas, tá. Celta LSD 3027. É um carro só, 2 pessoas. É para garantir, um vai para acompanhar. Então, dinheiro é algo muito polêmico, é algo que dentro da igreja incomoda muita gente. E a pergunta é, como um homem que foi extremamente rico e que viu a glória de Deus, apesar de ter se perdido no fim, como ele reage a isso? Então, no capítulo 28, aliás, em todo o provérbio, mas vamos falar um pouco do 28 hoje, ele redige alguns versículos que eu gostaria de discutir com os irmãos. Amém? Vamos abrir em 28, versículo 5. Os homens maus não entendem o que é justo. Vou repetir. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem? Meu Deus. Os que buscam ao Senhor não entendem algumas coisas. Eles entendem tudo. Querido, tudo é tudo, não é quase tudo. A Bíblia é clara. Você que busca o Senhor vai entender tudo.
ele começa nesse versículo, que agora ele vai começar a falar de dinheiro, que é um assunto complicado, não para a nossa geração de hoje, desde aquela época. Um assunto que sempre foi muito polêmico em todas as nações, não só no Brasil, que está saindo do status de terceiro mundo e está crescendo. Né? Cada ano que passa, o Brasil dá uma melhorada. Graças a Deus por isso. Ele fala, os homens que buscam o Senhor entendem tudo. Aí olha o versículo seguinte, melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Você vai reparar o seguinte, Salomão, se você não tiver discernimento, você entra em colapso com algumas colocações de Salomão, porque um versículo ele bate no rico, no outro ele exalta o cara. Passa 3 versículos, ele dá mais uma batida no rico, depois ele exalta de novo. É porque são situações diferentes, você tem que estar com espírito de discernimento para entender o que ele está falando. Ele bate no rico, que é perverso. Por exemplo, versículo 6 de novo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade. Ele fala assim, olha, ter dinheiro é muito bom, mas é melhor você ser pobre e andar e ser íntegro. Ser uma pessoa de sim, não. Ser justo no que faz. Não oprimir as outras pessoas. Vamos ler tudo isso no 28 ainda. Então é melhor você ser pobre e andar na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Podemos dizer que tem uma mistura do natural com o espiritual. Esse homem mau é no natural. Essa justiça é justiça do homem. Eu acredito que ele está falando de coisas naturais aqui. Mas quando ele fala que os que buscam o Senhor, Entendem tudo. aí seria o espiritual. Não só o espiritual, ele está falando de justiça. Olha só, aqui ele tá, no versículo 5, a pastora está colocando o seguinte, se foi natural ou espiritual que ele colocou. Você viu o natural e o espiritual. Ele foi muito claro, ele fala assim, olha só, voltando ao versículo 5, os homens maus não entendem o que é justo. Sublinha aí, justo. Ele está falando de justiça. Querido, justiça é uma palavra que tem que estar no teu vocabulário diariamente. Se você não é justo, você não está habilitado para ser discípulo de Cristo. Justiça é uma palavra que precisa estar no teu vocabulário diário. Então, olha só, os homens maus, eles não entendem o que é justo. Eles entendem algumas coisas, mas o que é justo eles não entendem. Eles sempre vão estranhar quando você tiver um ato de justiça. Eles sempre vão achar que você está querendo dar um jeitinho brasileiro, quando você, na verdade, quer ser justo. Eles não entendem. Não entra na cabeça deles. Agora, os que buscam ao Senhor, aqueles que temem ao Senhor, os que estão na presença do Senhor, como a pastora pregou ontem, aqueles que estão gastando-se em oração, eles entendem tudo. Eles entendem a justiça em sua plenitude. Eles entendem sobre dinheiro. Eles entendem sobre um casamento feliz. Eles entendem sobre família, sobre criação de filhos. Eles entendem o que é a justiça de Deus. Quem busca ao Senhor entende tudo. E vamos dar continuidade. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei, sublinha a lei, é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha o seu pai. O que aumenta os seus bens, versículo 8, com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Aqui, Provérbios usa muitas palavras que indicam transferência de riqueza. Anote isso que a gente vai estudar. Muitos versículos de Provérbios indicam transferência de riqueza, do tipo, o homem mau está juntando, está trabalhando, está juntando, a fim de transferir para aqueles que amam a Deus. Aí, isso é Salomão, né? Eclesiastes, não é isso? Aí, em Provérbios ele diz,
O que aumenta os seus bens com juros e ganância, nós temos várias pessoas que aumentam os seus bens assim. Políticos, banqueiros e etc. Outro tipo de negócio que a gente não conhece. Eles ajuntam isso para transferir para aqueles que se compadecem do pobre. Eu quero já aproveitar, pular aqui só para a gente falar sobre o pobre, no versículo 27. Olha só, ele vai transferir para aquele que se compadece do pobre. E no versículo 27 ele diz assim: o que dá ao pobre jamais terá falta, mas o que dele esconde os olhos será acumulado de maldições. Isso é muito sério. O que dá ao pobre jamais terá falta. Ah, mas se eu fizer isso... Olha só, tratando-se de Brasil, é muito complicado falar sobre dar ao pobre. Porque, por exemplo, a criança que bate no teu vidro ali no sinal, você está dando ao pobre? Não necessariamente. Às vezes a criança vai sair dali e vai comprar um crack. Você está ajudando ela a estar no vício. Agora, ajudar o pobre é muitas das vezes quando você separa uma parte da sua renda e faz uma compra do mês para alguém. É quando você sabe que alguém está passando um tipo de necessidade e socorre a pessoa. E às vezes essa pessoa está sentada do teu lado na tua igreja. Não necessariamente é um mendigo na rua, não, meu irmão. Você precisa ter o Espírito Santo dentro de você para ter esse discernimento de quando você deve ajudar as pessoas. De quando você deve socorrer o pobre. Da mesma forma, às vezes, minha esposa briga muito comigo, eu gosto muito de muitos determinados lugares, assim, quando eu me sinto impelido pelo Espírito, eu dou boas gorjetas, ou seja, para um garçom ou para o cara que está tomando conta do carro em algum lugar. E esse sábado agora eu tive uma experiência, eu estava num lugar muito ermo, assim, fui jantar com a minha esposa, e quando eu cheguei, o guardador de carros, ele veio assim em cima de mim e falou: olha, é um cara simpático, gente boa. É diferente, não era um guardador de carro normal, sabe? Que esses que ficam te oprimindo. Chefe, tá olhando aí. Não era isso, não. O cara veio, estacionou direitinho para mim. Aí falou: rapaz, eu estou saindo de uma febre. Eu não sou muito de conversar com quem eu não conheço, né? Eu sou meio fechado. Mas ele veio assim, tão simpático, que eu acabei com... Minha esposa já estava dentro do restaurante me esperando, que eu fui estacionar, e a gente acabou conversando. Ele falou: não, porque eu vim de uma febre, rapaz, peguei uma chuva aqui. Eu falei: é mesmo? E como é que foi isso e tal? Eu não costumo perguntar como é que foi. Eu falei: tá bom, pô, deixa eu entrar. Mas alguma coisa me levou a conversar com aquele cara. E ele falou: olha, não, porque eu tô doente, eu estou aqui, mas eu preciso hoje trabalhar, porque amanhã é dia de culto na minha igreja. Inclusive, eu trouxe a Bíblia, que amanhã tem escola dominical. E eu fiz uma promessa para Deus. O cara não sabia que eu era crente, no meu carro não tem nenhum adesivo escrito Jesus, nada. E ele falou assim: não, porque eu fiz um compromisso com Deus, porque, na verdade, domingo eu não vou à igreja sem dar oferta. Eu falei assim: caramba, eu estou conversando com um guardador de carro. Porque eu acho um absurdo, a gente conversou rapidamente, eu entrei. E eu jantando, pensando no cara lá fora. Né? Eu falei: Jesus. Aí pronto, aí eu falei: rapaz. Aí quando eu saí, ele veio correndo, tirar o carro, e ele era muito atrapalhado, tinha um monte de carro buzinando. Ele: peraí, eu já vou ajudar aí também. Aí tentava ajudar todo mundo e fazia... Estava uma atrapalhada. Quando ele chegou perto de mim, eu falei assim: me diz uma coisa, qual foi a maior gorjeta que você já recebeu aqui? Aí ele falou assim: aqui foi tanto. Aí eu peguei mais do que aquilo e dei. Aí os olhos dele encheram de lágrimas. Ele me abraçou, eu estava dentro do carro, ele me abraçou, eu falei: meu Deus. E ele falou uma coisa assim, ele falou assim: olha, eu sou um homem pobre, mas eu te abençoo em nome de Jesus. Eu segurei a mão dele e falei: eu recebo. Sabe por quê? Quando o pobre te abençoa, meu irmão, é que ele está sendo abençoado. Ou seja, o que é 10, 20, 30 reais que você está socorrendo uma pessoa às vezes? Agora, isso é sensibilidade. Não estou falando que eu sou sensível sempre não, tá? Pelo amor de Deus. Eu sou humano, erro pra caramba, mas por acaso sábado eu estava sensível. Hã? Não, né? Rapaz, uma coisa eu posso me gloriar. Eu não sou avarento, não tenho problema com isso. Se fosse, né? É verdade. É verdade. Então, nós temos 1000 formas de abençoar o pobre.
abençoar uma pessoa que está em necessidade, socorrer. Olha, às vezes, eu vou te falar uma coisa, eu te dou agora 10 casas de recuperação séria que você pode estar ajudando com R$50, com R$30. Que não vai te fazer falta, porque a Bíblia diz... Nem se fosse R$1.000 não ia te fazer falta, porque a Bíblia diz que o que dá ao pobre jamais terá falta. É bíblico, ponto final. Mas aquele que vira a cara para o pobre se acumulará de maldições. É por isso que nós temos que aprender a sermos pessoas, pessoas generosas. Aprenda a ser generoso, porque a generosidade é um dos princípios para a prosperidade. Toda vez que você retém alguma coisa, você está segurando para você e Deus falou, opa, então você já tem o que é teu aí, pode ficar para você. Aliás, a Bíblia fala muito sobre isso. Você quer ter tua recompensa aqui na terra, filho? Pode pegar, é tua, não vou brigar contigo não. Agora, toda vez que você pega aquilo que você recebeu e semeia e planta e é generoso, Deus fala, agora sim eu posso mandar mais. Posso mandar mais. E você começa a ser um canal que nunca para de fluir, está sempre chegando na tua vida, porque você está sempre distribuindo. E nós retemos, a Bíblia diz, aquele que retém mais do que é justo. Provérbios, ser-lhe-á de pura perda. Toda vez que você retém algo que é mais do que justo, você vai perder. Então nós temos que aprender a ser um canal de Deus para os mais necessitados. Nós temos que aprender a socorrer o pobre. Querido, mas eu também sou muito pobre. Sempre tem um mais pobre que você. É ou não é? Não, porque eu só tenho um ovinho em casa, querido. Tem gente que não tem um ovinho. Então parte o ovinho em 2. Mas eu tenho que sair fazendo por isso aí na rua? Não. Deus sempre coloca quem Ele quer te usar na tua frente. Fique tranquilo. Você não vai precisar correr atrás, não. Deus manda até você, Ele bota na tua frente assim. A situação acontece e você decide se quer abençoar ou não. Se fosse assim, a gente estava perdido. A pessoa vai sair correndo atrás para abençoar alguém. Já era. Não é assim, não. Deus planeja todas as coisas. Ele bota o pobre que Ele quer abençoar na sua frente. Se você estiver sensível ao Espírito Santo, você vai abençoar. Se não tiver, você perdeu a tua oportunidade de prosperar. Amém? Continuando o versículo 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aqui no versículo 7 a gente leu e sublinhou: o que guarda a lei é filho prudente. O que é a lei? De que lei Salomão está falando? Jesus, quando veio em forma de homem, ele falou: eu não vim revogar, destruir ou acabar com a lei. Eu vim cumprir. Eu estou aqui na terra para cumprir a lei. Nós temos 613 preceitos, 613 mandamentos bíblicos no Velho Testamento direcionados ao povo. Nós temos leis da família, nós temos leis criminais, nós temos leis gastronômicas, nós temos várias leis enquadradas nesses 613 mandamentos, nesses 613 preceitos, e é disso que Salomão está falando. Ele está falando assim, ó: aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Ou seja, por isso que muitas vezes a sua oração não é ouvida diante de Deus. Tem está me lembrando um versículo agora de Paulo, que eu não lembro se é Efésios ou Coríntios, que diz assim: não esteja brigando com a sua esposa para que as suas orações não sejam interrompidas. Alguém lembra esse versículo? É Romano? Romanos não. Coríntios. Isso é Pedro? É Pedro, pastor? É, Pedro. O pastor já estava estudando isso, né? É verdade, verdade. É Pedro, o pastor me corrigiu aqui. Diz assim, eu não lembro agora o... Rapaz, aí... É isso aí? Um já abriu, aí já... 3,7. Vamos lá, 1 Pedro 3,7.
não se interrompam as vossas orações. Muitas vezes a gente está na igreja e a gente ora, jejua, ora, vem na igreja, vem domingo, vem depois do culto também fica orando e tal, e nada acontece. Por quê? Porque a sua oração, para ser agradável a Deus, tem princípios. Até a sua oração tem que ter princípio. Hã? Aí já está feito, já resolveu. Menos um problema na sua vida. As orações já sobem. Então preste atenção, preste atenção. Muitas das vezes nós estamos orando e Deus não está respondendo porque nós estamos quebrando princípios. E Salomão fala isso, aquele que não ouve a lei, aquele que tapa os seus ouvidos para a lei, até a sua oração se torna abominável. Querido, não é não ouvida, não é pior, é abominável. Deus não consegue nem sequer escutar o ruído dela. Não. Aí é outra. Ele está falando de outra coisa. É outra coisa. Versículo 13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso aqui é o ponto número 1, na verdade, para você prosperar. Prosperar no casamento, prosperar na vida profissional, na vida financeira, na vida espiritual, ministerial, em qualquer nível da sua vida. Aquele que encobre as suas transgressões, aquele que não conta para ninguém, ninguém viu, está tudo certo, jamais ele vai prosperar. Mas o que confessa e deixa isso, alcança misericórdia. Queridos, tem pessoas que parecem que estão bem. Escuta uma coisa. Tem pessoas que parecem que estão bem. A vida dela está uma desgraça. O carro está em BA há 6 meses. A esposa está esperando ele dormir para jogar água quente no ouvido dele. O cara está arrebentado, mas de fora tu olha e, rapaz, ele está bem, está prosperando, está crescendo. Não estou brincando, não. Conheço muitos assim. Ele está passando a pior fase da vida dele, mas ele mantém uma aparência de que está bem. Porque ele sabe que pessoas têm que ver que ele está bem. Isso não quer dizer que ele está bem. A Bíblia fala sobre isso. O ímpio tem aparência disso. O ímpio transparece que está bem, mas ele é um sepulcro caiado. Ele daqui a pouco vai cair. Com o tempo você vai ver a vitória, etc, etc. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. O que é interessante é o seguinte, é que diz, Salomão ele é muito sábio, porque ele sabe que nós cometemos transgressões. E o que vai de contra a prosperidade não é a transgressão que você cometeu, é o ocultamento da transgressão. Aí está o pecado. Aí está a luta contra a sua prosperidade. Querido, se você tem uma vida, ou teve um passado, que jamais você confessou para alguém, procure alguém de sua confiança, procure um líder da igreja, faz um gabinete e conta, fala. Confessa e deixa isso. Deixa para trás, esquece isso. Não volte a fazer. Porque você vai ser alcançado pela misericórdia de Deus. Quando você é alcançado pela misericórdia de Deus, acontece algo muito semelhante como aconteceu com aquela mulher Ciro-fenícia que vinha gritando atrás de Jesus com os discípulos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Minha filha está tremendamente endemoniada. E ali Jesus, não é a palavra de hoje, então não vou entrar porque é longo, mas Jesus 3 vezes rebate a mulher, 3 vezes humilha, traz humilhação para aquela situação e ela consegue se humilhar mais do que as palavras humilhantes. E aí aquilo chama a atenção de Jesus e Jesus fala assim, opa, nem mesmo em Israel eu vi uma fé do tamanho da tua. Jesus não falou, vai que a tua filha está curada, não. Foi isso que ele falou, não. Foi muito mais profundo que isso. Ele falou, vai e tudo quanto você desejou seja feito. É muito mais do que isso. Tudo que estava de bom no coração dela, tudo que ela estava desejando, todos os sonhos dela, Jesus com uma palavra realizou. Vai, quando você chegar em casa vai estar feito. Uma palavra. Pastor, mas por que confessar só para o homem? Porque o homem também falha.
porque confessar para o homem, você está falando o homem, o ser humano ou... Porque é bíblico. A Bíblia, Tiago 5,17 diz: confessai vossos pecados uns aos outros para que sejais curados. É claro que eu sou falho. Você está me contando um pecado, às vezes eu já caí no mesmo pecado. Isso não importa isso. A Bíblia é clara sobre confissão. Confissão tem que ser... Você tem que confessar o seu pecado. Você não pode guardar. É a forma que Deus achou para nos tratar, para nos curar. Então, toda vez que eu cometo um erro, e eu gosto sempre de lembrar que para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Tem gente que acha que contou uma mentirinha que é diferente do adultério. Não. Para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Exatamente. A compensação também. Não, eu pequei hoje, mas em compensação estou há 3 semanas na igreja direto, louvando, já caí pelo poder 2 vezes essa semana. O que é um pecadinho? Você quer compensar. Então você fala, não, eu vou participar dessa vigília para sábado poder fazer o que eu quiser. Né? Compensa. Você acha que Deus, querido, Deus não é assim, não. A Bíblia diz que ele é benigno, ele é santo, ele é pai, ele é amoroso, mas também é um fogo consumidor. Até os pecados que nos são ocultos, que nós pecamos por ignorância, temos que pedir perdão a Deus e pedir a absolvição. É verdade, Davi falou isso. Perdoa-me daqueles que me são ocultos. Versículo 14. Feliz o homem constante. Sublinha constante. Isso aqui é uma chave, é uma chave de prosperidade. E quando eu falo prosperidade, não estou falando de dinheiro, estou falando de todas as áreas da tua vida. Dinheiro também. Feliz o homem constante no temor de Deus. Mas o que endurece o coração cairá no mal. Sabe o que é ser constante, querido? Todos nós temos esse sério problema. Nós somos inconstantes. A gente está bem 2 meses, 3 meses, está muito bem. E chega no meio, desanima. A gente vai, está animado, e trabalha, entra no ministério tal, e faz isso, ajuda na igreja. Chega um tempo, não quero mais. Eu vou fazer uma campanha de oração aqui em casa, começa a orar todo dia, e orar, fala assim, eu vou trocar televisão pela Bíblia essa semana, e para de ver televisão para ler a Bíblia naquele horário, e começa a se dedicar só uma semaninha. Inconstante. É do homem. Os temperamentos ajudam muito. Por exemplo, quem é sanguíneo desiste muito rápido das coisas. Muito rápido. Entendeu? Eu, por exemplo, eu sofro com isso. Eu tenho que lutar sempre para manter algo que eu me propus a fazer. Porque eu tenho uma tendência a querer desanimar muito rápido. Muito rápido. Então eu tenho que lutar. Isso é uma luta que eu tenho, Tiago, e eu luto contra isso todos os dias. Então eu falei, não, eu tenho que fazer, eu tenho que realizar, não vou desistir, e fico me policiando. Agora, o inimigo ele vai sempre trabalhar naquilo que você é fraco. O que você alimenta mais, diz o apóstolo Paulo, é o que vai vencer. Se você alimentar mais o espírito vai vencer. Se você alimentar mais a carne vai vencer. Querido, se o diabo vai trabalhar na tua fraqueza, ele vai te pegar naquilo que você não faz bem. Se você tem a tendência a ser inconstante, saiba que ali ele vai depositar toda a energia, toda a força bélica dele. Ele vai atirar ali, porque ele sabe que você vai cair. Porque é o teu fraco, porque é o que você não consegue resistir. Então nós precisamos não só estar andando em santidade, como estar sempre alimentando o espírito, para que quando venha o conflito entre carne e espírito, o espírito prevaleça. Amém? Seja constante, anote bem isso. Feliz é o homem constante no amor de Deus. Versículo 18. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Querido, ser salvo é uma palavra tão forte, porque inclui tantas coisas. Diz que o homem que anda na sua integridade, o homem íntegro de coração, o homem íntegro nas suas ações, nas suas palavras, ele será salvo. Salvo de quê? Pode vir a maior crise financeira do Brasil, ele está salvo. Pode vir a peste que está pegando todo mundo, nele não pega. Salvação espiritual também. Quem falou segurança? Segurança. Segurança de espírito, de alma e de corpo. Isso é salvação. É você estar protegido nas 3 partes que compõem você: corpo, alma e espírito.
Amém? Querido, se teu corpo, a tua alma e teu espírito estão salvos, estão em segurança, ele está a salvo. O que estou falando? Ele está em segurança. Querido, ninguém pode te resistir. A alma estão os teus sentimentos, tuas emoções, teu intelecto, tua inteligência, está protegido, está salvo, ninguém toca. O teu corpo, que é o instrumento que nós temos aqui na terra para andar, para nos comunicarmos e etc., está protegido também. E o nosso espírito, que é o que se comunica com Deus e com o mundo espiritual, está protegido. O homem que anda na sua integridade será salvo. Salvo, anota isso, sou salvo, eu estou salvo, eu estou em segurança nos 3 níveis da minha vida. Não, o perverso, ele tem... A perversidade, ela inclui muitas coisas. A crueldade é uma delas. O perverso aqui está falando justamente do ímpio. O homem que não é justo, é perverso. Tá bom? Versículo 20. O homem fiel, sublinha bem aí, fiel. O homem fiel será cumulado de bênçãos. Queridos, olha só, você sabe o que é ser cumulado? É ser cheio a um ponto de você não ter mais controle. Você está acumulado de coisas. Estou cheio de coisas. Estou acumulado de coisas. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Agora presta atenção. Mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Toda vez que alguém vier te oferecer alguma coisa que é dinheiro rápido, foge. Rapaz, estou com um negocinho aí, Fred. É dinheiro na mão, é rápido. Meu irmão, peraí. Eu moro aqui no país de terceiro mundo, no Brasil. O pessoal fica 30 anos trabalhando para ganhar um dinheirinho. Não pode ser que você me venha com uma proposta que em um mês eu vou ficar rico. Isso já é natural, toda pessoa inteligente deveria pensar assim. Mas a Bíblia está falando não só desse tipo de pessoa, a pessoa que pega atalhos para enriquecer. Esses dias eu estava conversando com um ex-diretor executivo de gás e petróleo da Petrobras, um homem muito poderoso, ficou 30 e poucos anos na Petrobras, vai estar conosco no simpósio. E ele estava falando o seguinte, eu falei assim, rapaz, eu conheci o fulano de tal, que é o atual presidente financeiro da Petrobras. Ele falou, você conheceu? Eu falei, rapaz, fiquei surpreso, o cara é muito novo, como é que o cara conseguiu olhar? Como? Como é que uma pessoa de 30 anos pode ser diretor financeiro da Petrobras, canetar 1 bilhão por dia? Não, ele fez um acordo com o senador tal, que transferiu o dinheiro não sei para onde, que apoiou a campanha de fulano, que o deputado tal casou com a filha de não sei quem. No final, ele foi promovido. Nesse rolo todo, ele foi promovido a diretor. Toda vez que uma pessoa pega um atalho, ele poderia chegar lá daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, mas ele resolveu pegar um atalho. A Bíblia diz que a herança adiantada se torna maldição. Toda vez que você pegar algo adiantado, era teu, pô, vai chegar, mas você quer pegar 2 anos antes, é maldição. Meu Deus! E Salomão, ele é muito sábio, ele fala, queridos, o homem que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Tenha tranquilidade. Porque Deus me prometeu que eu vou ser muito próspero. Eu acredito e vai acontecer. Se Deus prometeu, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Exatamente.
Exatamente. Queridos, espere o seu momento de receber a tua herança. Não adiante as coisas. Não queira ser abençoado antes do tempo. Às vezes Deus está te amadurecendo para algo maior, para algo mais poderoso. E você quer adiantar as coisas. Nós temos essa tendência. Nós queremos tudo agora. Nós queremos tudo fast, tudo rápido. É agora. O Senhor me prometeu ter que se cumprir. Querido, Deus chamava um homem, 15, 20 anos depois ele cumpria. Isso aconteceu com Davi, aconteceu com José, aconteceu com os grandes homens prósperos da Bíblia. Não pense que com você vai ser diferente. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir, mas não é de um dia para o outro. E toda vez que você pegar um atalho para isso, você vai se acumular de dores. Você vai atrair coisas ruins para você. Não passará sem castigo um homem que faz isso. Continuando. 22. Aquele que tem os olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Queridos, o olhar invejoso faz com que você corra atrás de riqueza. Salomão, ele bate nessa tecla do primeiro até o último capítulo de Provérbios. Não corre atrás das riquezas. Deixa. Não é pra, fica tranquilo. O homem que se apressa a se enriquecer vai se dar mal. Ele era um homem multibilionário. O que é esse cara? É o que eu te falo. Ele bate e depois exalta. Por quê? Porque ele está falando de uma situação. Se Deus te chamou para ser um homem próspero, uma mulher próspera, não é a tua pressa, não é o teu muito querer que vai fazer isso acontecer. Vai ser a misericórdia dele, vai ser no tempo dele. Então não tem o porquê você estar preocupado, ainda mais com coisas naturais. A Bíblia diz que se Deus veste os lírios do campo e alimenta as aves do céu, quanto mais aos seus filhos, quanto mais a você. Como Ele vai cuidar de você? Vai ser sempre sobrenatural, vai ser sempre provisão. 22. O que repreende o homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Aqui a gente volta ao assunto de repreensão. Lembrando que a gente está falando sobre o assunto de dinheiro. 22, 23, desculpa. 28, 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Salomão está falando de riqueza, está falando de prosperidade. Ele fala assim, olha, mas lembra o seguinte, repreensão. Você que repreende a pessoa que ama, aquela pessoa que está querendo crescer, você vai encontrar depois mais favor do que aquele que fica só elogiando, lisonjeando com a língua. Mas você é muito bom, rapaz. Essa semana, eu tive com um amigo meu e ele foi me mostrar uma conquista dele. Nós entramos numa situação para ver a conquista dele. Ele me mostrou muito feliz e tudo. E eu dei uma elogiada rápida. Falei, cara, parabéns, mas deixa eu te falar uma coisa. Isso e isso. Ele, mas você não está feliz com a minha vitória? Não. Eu falei, cara, não tem pessoa mais feliz do que eu com a sua vitória. Só que essas 3 coisas aqui, você vai se enrolar se não acontecer isso. Foi uma repreensão amigável. Melhor do que eu falar, parabéns, amigão! É isso aí! Torra o teu dinheiro todo, querido! Vamos fazer isso, vamos agora viajar para comemorar. Porque a repreensão é melhor do que a língua lisonjeira. Muito bom, a vitória foi maravilhosa, mas tome cuidado com isso. Porque agora você atraiu uma responsabilidade que vai te trazer isso e aquilo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, o que repreende, depois ele alcança mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba, 24, o seu pai e sua mãe diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. Quem já roubou pai e mãe aqui? Eu já. Só eu e mais quem? Sabe o que eu fazia muito? Eu era adolescente, claro. Eu ia meu pai sempre teve essa. Meu pai não está aí não, né? Meu pai, eu sabia, meu pai chegava do quartel, meu pai é militar, e ele levava o dinheiro no bolso, eu sabia que não importa quanto tivesse, ele não dava falta. Meu pai nunca deu falta. Então, tipo assim, se tivesse R$100, eu pegava 20. Eu era um exemplo, né? Uma pessoa.
Esse menino de Deus. Não, eu já confessei, claro. E... Porque eu falei assim, pô, é o meu pai, qual é o problema? Não tem problema nenhum, pô. Se eu pedisse, ele ia me dar. Eu fui lá, peguei rapidinho. Companheiro eu era do destruidor. A esposa. Rapaz, o que os olhos não veem, o coração não sente. Se você não está vendo, deixa, esquece. Conta não, não me conta não. Queridos, é muito sério. Isso é uma coisa que você nunca, se você nunca pediu perdão, pede perdão para os teus pais. Eu fiz isso, ainda na adolescência eu fiz isso. Perdão, porque eu já fiz isso e aquilo, já botei a mão no seu bolso, não era para colocar, nunca mais vou fazer isso. E quebra. Tem gente que tem uns pais mais velhos e está lá pegando a pensãozinha, sabe que a mãe não vai dar conta. Graças a Deus aqui ninguém faz isso não. Mas tem outros lugares que o filho vai lá, pega a pensão toda da mãe, dá R$100 para a mãe e fica com os outros 2.000. Mãe, aqui, ó, R$100 para você comprar não sei o quê. A Bíblia, não sou eu que estou falando não, querido. Eu não tenho nenhum senso julgador em relação a isso. Quem está falando é a Bíblia. Amém. Se fosse Jesus voltando, ele tinha que estar preparado já. Aquele que rouba seu pai e sua mãe diz, não é pecado, companheiro é do destruidor. Anote isso para você nunca mais se esquecer e instruir as pessoas mais novas a isso. Lembre sempre esse versículo às pessoas mais novas. O grande lance, assim, o ponto X do conhecimento é você saber transmitir. Se você aprende e não transmite, na verdade, você não aprendeu. Porque quem aprende tem necessidade de compartilhar. Se você está sendo ministrado, se você está aprendendo, vai surgir uma necessidade de compartilhar. Você não consegue ficar calado. Você quer que as pessoas sejam felizes também, que as pessoas cresçam. Você quer que teus familiares, rapaz, não rouba mais teu pai e tua mãe não, que você está sendo o companheiro do destruidor. Olha, cara, não se apressa a se enriquecer não, porque no final vai ser dor para você, vai ser tragédia para você. Quem está entendendo o que eu estou falando? 25. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Anote isso, sublinhe isso. O cobiçoso, aquele que cobiça, que está sempre querendo, ele levanta contendas, brigas, rixas, discussões. Mas o que confia no Senhor, ou seja, o cara não está cobiçando nada, ele está confiando no Senhor. Eu quero trocar de carro. Você está cobiçando o carro? Não, você quer trocar de carro. Aí você começa a confiar no Senhor para isso. Deus, no teu tempo, vai trocar e tu que vai escolher, vai ser o melhor para mim. Eu acho que aquele é melhor, mas na verdade eu não sei de nada, tu sabes qual é o melhor, etc, etc, etc. Você está confiando em Deus. O cobiçoso fica, eu quero aquele, eu vou comprar aquele, eu vou trabalhar, eu vou parcelar em 69 vezes, eu vou fazer isso. O cobiçoso está cobiçando. E ele nunca prospera, e ele nunca vai para frente. O cobiçoso levanta contendas, ele arranja briga por causa disso. Ele atrai maldição, discussões para a casa dele por causa disso. Agora, o homem que confia no Senhor, esse vai prosperar. Os seus sonhos vão prosperar. Os seus projetos vão prosperar. A sua vida financeira vai prosperar, porque a sua confiança não está num carro nem num cavalo, mas está no Senhor dos Exércitos. (26) O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o quem anda em sabedoria será salvo. É a mesma coisa que nós lemos, né? Vai estar em segurança. Aquele que anda em sabedoria andará a salvo, andará em segurança. A sabedoria, ela é a aplicação do conhecimento, ela é a aplicação do entendimento. A sabedoria só se torna sabedoria quando você está aplicando o que aprendeu. Quando você está executando no seu dia a dia os bons costumes, o discernimento, o aprendizado, o conhecimento, aí você está sendo um homem sábio, uma mulher sábia. Sabe por quê? O conhecimento não necessariamente traz sabedoria. Porque você pode saber muito bem que se você brigar com a tua esposa, estiver sempre brigando, as tuas orações não vão ser atendidas. E nem por isso você praticar. Então você tem conhecimento de causa, mas você não é sábio, porque sábio é quem pratica o conhecimento. Amém?
Esse é o homem sábio, essa é a mulher sábia. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 22, a mulher sábia edifica a sua casa. Mulher sábia, aquela que tem conhecimento e pratica aquilo. A mulher que tem o discernimento e pratica, executa isso. Porque só saber não quer dizer que você é sábio ou sábia. E eu quero encerrar com o capítulo 29, versículo 4. Nós vamos ler aqui uma grande contradição de Salomão. Salomão, no auge da sua sabedoria, escreveu: o rei justo sustém. O rei justo, ele sustenta a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Por que o reino de Salomão caiu e foi dividido? Por que o reino de Salomão caiu e foi dividido entre reino do norte e reino do sul? Quem sabe me dizer? Excesso de impostos. Excesso de impostos. Por causa disso, o poderoso reino de Salomão foi dividido ao meio. E ele, o homem mais sábio, querido, escreveu o seguinte: o rei justo sustenta a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. E o próprio Salomão transtorna a terra. Porque quando você está fora da glória de Deus, quando você está fora da confiança de Deus, quando você está longe do quarto de intimidade com Deus, não importa o nível de sabedoria que você atingiu, você vai transtornar todos que estão ao teu redor. Porque o que mantém a sabedoria, o que mantém o conhecimento dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Quando ele se afasta de você, querido, não importa se você é pós-graduado em Harvard, você vai cair. Porque não é o teu conhecimento adquirido, é o que o Espírito Santo te ministra todos os dias. Salomão não podia ter se afastado da verdade. Salomão não podia ter se desviado do Espírito. Salomão não podia ter largado a glória que ele experimentou na consagração daquele templo por qualquer coisa, por qualquer mulher, por qualquer adoração a Baal, por qualquer outro Deus. Ele negociou com Deus. Deus cortou a relação com ele ao ponto das próprias coisas que ele escreveu, ele descumprir. E uma das coisas que ele escreveu foi sobre o rei que sustenta a terra e não é amigo de impostos. E ele mesmo divide o seu reino, cobrando impostos mais do que devido. O reino de Israel ficou dividido durante centenas de anos, por causa de um erro de Salomão. O mesmo homem que constrói o templo para Deus é o que divide o reino. Eu acredito que ele escreve antes. É a minha teoria que ele escreve antes. É a minha teoria. Eu não estou falando que eu estou certo, não. Eu me apoio no seguinte. Ele não escreveu isso debaixo de sabedoria humana e sim debaixo de revelação. Então, mesmo que ele... o que você está afirmando, vamos supor, que ele escreveu depois da queda dele, ele poderia escrever um livro sapiencial muito bonito, mas não um livro de revelação de provérbios. Porque ele tinha que estar debaixo de espírito para escrever. Porque, como eu falei, não é o conhecimento que você tem, é o que o Espírito Santo está te revelando. O teu conhecimento ele só amplia. Mas é o nível de revelação. Salomão estava aqui debaixo de revelação. Então, eu não acredito que ele tenha feito tudo o que fez e escreveu o provérbio depois. Estão entendendo a discussão? Tá? Eu acredito que ele escreveu antes. Eu só me abalizo nisso. Eu posso estar errado? Claro que eu posso. Mas... não sei. Eu nunca nem tinha visto ninguém pensar contrário. Se Salomão escreveu isso depois da queda ou antes? A quem se apoia de que ele escreveu depois, se apoia em quê? Eclesiastes pode ser. Eclesiastes pode ser. Por exemplo, e, por exemplo, tinha uma informação que vocês me passaram, que eu não assisti a aula da pastora Nara, que Salomão morreu com 60 anos. Eu não sabia disso. Não, tudo bem, mas eu não sabia disso. Porque 60 anos é muito novo para fazer tudo que ele fez. Quantos anos levou só para construir o templo?
Quantos anos levou para o planejamento? Quantos anos levou para ele escrever Provérbios? Quantos anos levou para ele ter as 1000 mulheres? Uns 40 anos ele fez tudo isso. Em 40 anos a gente pode ver. Até 14 anos. Até 7 anos. Começou muito novo. Daí a construção dele vai passar a se afastar. Ele pode ter começado a se afastar. Do 14 anos. Ele construiu o templo de Deus, ele construiu o seu palácio, ele construiu o templo para outro. Ah, entendi. Ele demorou mais para construir a casa dele do que construir o templo para Deus. Versículo 18 eu encerro. Não havendo profecia. Olha que tremendo. Como é que alguém escreve isso caído? Eu não posso acreditar, entendeu? Agora, se me provarem, eu sou o seguinte. Hã? Morreu caído? Não sei. Eu não sei. Agora, eu estou falando academicamente. Eu tenho minhas teorias. Se alguém me prova o contrário, meu irmão, na hora eu falo, tá certo, eu errei. Agora, preste atenção, olha o que ele escreve aqui. Não havendo profecia, o povo, mas o que guarda a lei. Ele repete de novo o termo lei, anote. Esse é feliz. Ele está falando, não havendo profecia, o povo se corrompe. Sabe por quê? Porque ele sabia como o governo do seu país só ficou em pé por causa dos profetas. Sim ou não? Sim, porque se não fosse Natã ali do lado de Davi, Davi ia embora fazendo um monte de besteira. Aliás, assim é nas nossas vidas. Se não tem uma autoridade superior sobre nós, espiritualmente falando, a gente sai por aí fazendo besteira, porque a gente sempre acha que está certo. A gente só descobre que estava errado 30 anos depois. Aí já é tarde demais. Eu canso de falar isso para vocês. Quantas vezes eu estava crente que estava certo, ligo para o pastor para pedir a bênção, ele fala, tá maluco? Você está errado, não faz, não é assim. Eu vou, mas pastor, eu estou certo. Não está, não faz. Eu, por obediência, obedeço e me dou bem. E assim era com Davi. Natã chegava, Davi isso, Davi aquilo, e Davi obedecia. E por isso Davi prosperou. Salomão tinha discernimento das coisas. Ele viu isso tudo acontecer. E ele chega e declara o seguinte, se não tiver profecia, o povo vai se corromper. Isso. Existem muitas passagens na Bíblia semelhantes a essa. Muitas, tá? Aliás, a gente está preparando o próximo módulo, eu e o pastor, a gente vai dar alguns profetas pequenos, os profetas menores, e coube a mim Amós, que é um livro tremendo, muito forte, é muito atual. E Amós tem uma palavra muito poderosa, que diz assim, olha, Deus não fará coisa alguma na terra, sem primeiro revelar aos seus servos, os profetas. Deus não faz nada sem mandar um mensageiro antes. Ele vai revelar alguém, ele vai dar um sonho, vai dar uma visão. Desde sempre. Deus é Deus, Deus nunca mudou. Então, querido, essa é a voz profética. É a boca de Deus. É quando Deus levanta alguém para bradar na terra. Exatamente. Alguma dúvida? Com certeza. Aliás, muita. Tá falando de profecia também. Mas isso sempre houve. Vocês estão entendendo o que a irmã está falando? Que hoje em dia a profecia está muito corrompida. Né? Tem gente que profetizando qualquer coisa. Exatamente. Mas deixa eu esclarecer. Olha só. Querido, uma vez eu fui numa igreja, que eu não vou falar o nome, mas é Deus, e eu estava nessa igreja, e parou um irmão de terno desse tamanho do meu lado e ficou me olhando. E a igreja estava lotada, e eu fiquei lá atrás em pé porque não tinha lugar para sentar. E era assim, o pastor ia pregando,
E se alguém levantasse para dar uma palavra, o pastor parava. O pastor parava de pregar, baixava a cabeça e a pessoa dava uma palavra para outra, no meio do culto. Aí lá atrás o irmão parou do meu lado e falou assim, é claro que isso não acontece em todas as igrejas da denominação, não. Isso foi um caso especial. Você! Meu irmão, as 1000 pessoas olharam para trás. Diabo, você veio aqui tomar o que é meu. Botando o dedo na minha cara. Você imagina, Tiaguinho? Eu olhei, eu já mirei no pescoço dele. Eu falei assim... Aí tentou botar a mão na cabeça, não deixei, ele botou a mão no ombro e falou, todo espírito de cachorro quente, pipoca, o demônio do cinema, do teatro, sai em nome de Jesus, e começou a expulsar os demônios. Isso não é brincadeira não, isso é verdade. Isso aconteceu comigo, eu tinha 19 anos de idade. Hã? Não, e aí um demônio ele acertou, espírito do rodízio de pizza. E eu ia muito ao rodízio de pizza, esse aí ele acertou. E minha irmã, na hora eu identifiquei que eu falei, o cara tá brincando, eu só não vou me embolar com ele aqui porque vai ser um escândalo. Mas eu tinha 19 anos, essa era a vontade que eu tive na época. Eu não sabia se eu dava a voadora do Spider ou se eu ia no... Eu não sabia como eu ia pegá-lo, mas... Hã? Eu sou crente de berço. Eu não tinha esse discernimento. Não, eu não tinha esse discernimento. Mas isso é verdade. Tem as meninices e tem o espírito maligno. Tá? Mas eu não tinha esse discernimento. E também eu estava ali avoado. Eu estava ali para outras coisas. Então, enfim... Estava ali por causa da música, irmão, não julguem. Eu era música, eu queria... Os irmãos... Vamos lá? Vamos encerrar? Olha só. Então, presta atenção, sobre profecia, isso é um assunto muito longo e com certeza nós vamos tratar muito no módulo de Amós. Mas uma coisa eu posso garantir, ninguém fica em pé sem haver profecia. Você tá hoje em pé porque alguém profetizou sobre a tua vida, porque a pastora declarou, o pastor declarou, Deus usou a palavra, veio um espírito profético sobre você. A profecia é o que nos mantém avançando. Para isso. Como é que você entendeu? Expulsou o demônio da irmã. Eu já vi isso. Irmão, não dá detalhes da operação. Eu acredito. Isso. Mas isso não é raro, não. Isso acontece muito. Muito. Mas isso é um assunto longo que nós vamos tratar muito detalhadamente no próximo módulo, que vai ser em agosto. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria